saber o que é. Mas a própria palavra vai responder por si só. E aqui a gente não tem segredo, aqui a gente não tem coisa oculta. A gente tem uma palavra alegórica que João está mostrando para nós o que vai acontecer nos últimos dias. Então ele está dizendo que nesse último tempo, onde essa besta que sai da terra toma o domínio, ela agora se torna poderosa, uma nação poderosa, ela levanta então uma imagem para ser adorada, um monumento, sei lá o quê, e ela então obriga as pessoas a adorar essa imagem da besta, ok? Que a gente sabe que é nada mais, nada menos do que o anticristo. Ele vai ser adorado nos últimos dias, as pessoas vão ter que estar do lado dele. Isso diz sobre política, isso fala sobre governos territoriais mesmo, né? E fala de uma questão religiosa também. Então, quando se fala dos últimos dias, está se falando de vários aspectos, não de um aspecto só, mas fala da questão política, da questão social, da questão religiosa. Essa besta, ela vai tomar conta de tudo. O que é a besta, gente? Não esqueçam sempre, nós estamos falando de um império, ok? Sempre que vocês lembrarem de besta, lembra de Daniel, dos impérios, dos 4 impérios e de como Daniel trouxe revelação para nós a respeito de tudo isso. Então a Bíblia se explica, a Bíblia não deixa a gente sem saber. E aí por causa disso, dessa besta que toma todo esse domínio, ela diz que quem não tiver a sua marca, quem não tiver o seu... Aqui fala marca, né? E a gente vai entender isso um pouquinho aqui. Quem não tiver essa marca não vai poder fazer nada sobre a terra. Por quê? Porque essa marca vai estar vinculada diretamente a esse império, a essa besta que está tomando conta de toda a terra, que está governando toda a terra, ok? Então, essa marca nada mais é do que uma regência de um império que decide o que pode e o que não pode, o que se deve fazer e o que não se deve fazer. E aí, graças a Deus, que nesses últimos anos a gente já tem muita gente boa falando sobre isso. E essa marca da besta ou essa marca do anticristo, gente, não é uma marca física, ainda que também pode ser, ok? Porque quando ele fala aqui que quem não tiver a marca não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder fazer nada, isso é óbvio que isso vai ser identificado de alguma maneira, mas não quer dizer que vai ser um chip escrito 666, 666, não quer dizer que vai ser um carimbo na mão da gente, não quer dizer que vai estar na sua testa lá uma tatuagem escrito 666. Sabe por quê? Isso aqui eu até ouvi outro dia de um professor dando aula. Fala para mim, quem é que em sã consciência, conhecendo, quem nunca ouviu falar sobre a marca do 666? Quem nunca ouviu falar na Terra? Se você perguntar para qualquer pessoa na esquina, na rua, o que significa o 666? O que a pessoa vai te responder? O número do anticristo, não é isso que a pessoa vai responder? E se a pessoa te responder que é isso, o número do anticristo, você acha que uma pessoa em sã consciência vai querer esse número na testa dela ou na mão dela? Vocês acham que vai ser assim? Que a pessoa vai querer? Ah, eu quero ser marcado com o número da besta, ter o 666 bem na minha testa ou na minha mão, para todo mundo saber que eu sou adepto do anticristo. Vocês acham que é isso? Sabe por quê? Porque olha como as coisas são ligadas. Se eu sei que o número 666 é o número da besta do anticristo, que fala sobre o apocalipse, e qualquer pessoa também em sã consciência, pode ser até o pior ateu do mundo, sabe que o destino do diabo e dos seus anjos é o quê? O inferno, ok? Então todos os seguidores do diabo vão para onde? Para o inferno. Então se nos últimos dias nós tivermos uma marca visível que fale do 666 numa pessoa e todo mundo sabe que essa marca, se fosse essa marca, esses 3 números, as pessoas estariam já dizendo com a sua própria boca: eu sou do anticristo, eu sou do diabo, eu vou para o inferno. Vocês acham que a população mundial ia querer isso para eles? Não, né? Isso é óbvio que não. Então, vamos tentar entender isso de uma forma mais racional, ok, queridos?
Na verdade, como o anticristo ele vai ser, a princípio, um homem que vai chamar a atenção de toda a terra, então ele não pode vir com essa imagem de um demônio, de um bicho com chifres e tudo mais. Bom, a gente poderia falar horas sobre isso aqui, porque na verdade a gente sabe que o anticristo não vai vir com essa cara de mal, ok? Ele vai vir justamente com aparência de bom, a gente já viu isso aqui dentro da palavra também, e sempre vai ter essa aparência de bondade, mas nesse momento da história aqui, que nós já estamos no período dos 3 anos e meio para o final, nós já estamos realmente no período da grande tribulação, no final dela, né, que são os últimos 3 anos e meio, as pessoas já vão ter sido enganadas, literalmente, pelo anticristo, pelas falsas doutrinas dele que ele já apregoou, que ele já fez. Então, isso aqui nós já estamos falando do final dos tempos, literalmente. Nesse momento, a marca da besta já vai estar encurtida. Aonde? Na testa, que fala de mentalidade, do nosso intelecto, e na mão, que fala... Deixa eu clicar aqui, peraí. E na mão, que fala de ação. Gente, eu tive uma aula, quando eu estudei escatologia, sobre essa parte que eu fiquei abismada com esse entendimento tão simples e tão poderoso. Por quê? Percebam o que já vem acontecendo nessas últimas décadas, né? A questão maior na sociedade é a busca por uma troca de mentalidade, né? Então, tudo que se fala é sobre ideologia de gênero, tantas coisas, né? Mudança mesmo de mentalidade. Não, o aborto deve ser legalizado e tantas outras coisas que têm sido contrárias à palavra de Deus e que têm sido incutidas aos poucos na mente do ser humano. Então, hoje, tudo para as pessoas é assim, nada a ver. Não, nada a ver divorciar. O cara não ama mais a mulher, divorcia. Nada a ver abortar. Ela foi estrupada, mata a criança que está no ventre dela. Nada a ver, imagina. A gente pode ir aproveitar a vida do jeito que a gente quiser. Não, nada a ver. E tudo virou nada a ver. Estou citando coisas que vêm na minha memória aqui, mas a gente pode citar inúmeras coisas a respeito disso. Então, a mentalidade das pessoas, ela vai sendo mudada. Por isso a palavra fala também que a nossa mente deve ser transformada pela palavra de Deus. Por isso que Deus o tempo inteiro fala dessa transformação da mente. Por quê? Porque a marca da besta, ela está sendo incutida já nas pessoas aos poucos, mudando mentalidade. Então, por isso a marca na testa. Eu vou explicar isso à luz do Velho Testamento para vocês. E na mão fala de ação. Tudo que eu penso, eu vou agir. A mão Deus deu para abençoar, a mão Deus deu para trabalhar, a mão Deus deu para acariciar a pessoa que a gente ama. Mas com essa mesma mão eu esgano uma pessoa, com essa mesma mão eu mato um ser humano, com essa mesma mão eu amaldiçoo uma pessoa. Então percebem que é com as nossas mãos que nós demonstramos ações. Com a mesma mão eu abraço, né, uma pessoa, e com a mesma mão eu bato em uma pessoa. Entendem o que eu estou falando? Mas tudo isso parte primeiro do quê? De uma mente mudada, transformada. Então tudo aquilo que muda aqui, muda aqui. Então se eu acho que algo deve ser assim, eu vou agir assim, como eu penso. Então, essa é a marca da besta. Essa é a marca que vai ser colocada nitidamente no ser humano. Uma população mundial pensando e agindo da mesma maneira. Então, vai ser reconhecido os seguidores da besta, desse império do anticristo, exatamente por isso, pela mentalidade e pelas ações. Entenderam? Conseguiram entender o que é a marca
do 666, eu vou explicar por que que é isso e como a palavra de Deus ela é muito clara em falar isso para nós. Duas coisas que eu quero falar para vocês, mas eu não quero me alongar aqui para a gente não perder muito tempo. Depois vocês podem meditar nisso, vocês vão entender. O que que Deus pede para Moisés para fazer com a palavra de Deus? Que até hoje os judeus ortodoxos fazem. Eles têm dois lugares que eles deixam a palavra de Deus o tempo inteiro mostrando no corpo deles, que é na testa. Eu vou pegar a passagem, depois eu passo para vocês. Vocês lembram que eles deviam ter a palavra na testa e na mão? O judeu ortodoxo até hoje eles andam com aquela caixinha aqui na testa e com a outra caixinha amarrada na mão. Por quê? Porque a palavra deve estar na minha mente e nas minhas ações. Então eu não posso nem ter só a palavra na mente e nem só na mão, nas minhas ações. Eu preciso ter nos dois lugares. Por quê? Porque é dessa mesma maneira que o anticristo vai conseguir arrebatar toda a humanidade, mudando a mentalidade e automaticamente mudando ações. Quando a minha mente é transformada por algo, eu vou reagir, a minha ação vai ser de acordo com aquilo que eu penso. Entenderam? Eu vou pegar a passagem depois, eu não separei aqui, mas eu vou pegar a passagem que Moisés recebe essa instrução do próprio Deus, para que eles tenham, se tiver alguém aí com o Google aberto, quiser achar o versículo e já falar para nós, a gente lê rapidinho aqui, mas eu não quero perder tempo com isso, porque é disso que João está falando para nós, uma mente transformada pela palavra, para não ser transformada para o anticristo, para a mentalidade dos últimos dias, do anticristo, e automaticamente uma marca na mão de ações segundo a sua mente, segundo aquilo que a sua mente está transformada. Então eu vou agir de acordo com aquilo que eu penso, eu vou agir de acordo com aquilo que eu creio. E isso passa pela minha mentalidade, pelo que eu penso a respeito de Deus e das coisas de Deus. Então a marca da besta, a marca do anticristo, nada mais é do que isso. Elisângela, mas por que João então cita esse bendito ou maldito desse número 666? Vamos ler de novo o último versículo e eu vou mostrar para vocês o que ele está falando aqui e o que a gente deve então sempre olhar para a palavra. Vamos ver se vocês conseguem me entender e eu consigo também me fazer entender. Pode falar, quem está falando? Alguém? Versículo 16, vamos ler do 16 em diante para a gente entender. 13 e 16. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Por que direita, Elisângela? Porque fala de destreza, né? Jesus está à direita do Pai. Fala de ação, gente. Sempre é com a mão direita que geralmente a gente vai para fazer qualquer coisa, ok? Então, por isso que ele fala da mão direita, ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Seu número é 666. O número 6 na Bíblia, queridos, é o número da humanidade, do homem. Isso é Deus quem determinou. O homem foi feito no sexto dia. Existem várias tipologias para o número 6. Então, o número 6 significa o número do homem. Por isso que Apocalipse está falando sobre isso. E por que então Deus coloca que vai ser 666? 3 vezes o 6. Porque assim como a Trindade é um, e são 3 número 1 que dá 1, Satanás também vai ser como se fosse o homem na sua 3 vezes somado, ou 3 vezes o mesmo homem encarnado, entendem? A mesma tipologia, a mesma maneira da Bíblia falar para nós sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que são 3, mas são 1, ele fala do número do homem, o número da besta, o número do anticristo, esse último império que vai reinar sobre a terra é o homem 100%, ok?
encarnado pelo diabo. Então, tem essa conotação, por isso o número 666. Mas eu quero mostrar algo mais para vocês. Tem alguém com... Vai parar. Vai parar? Opa, vamos fechar e eu já volto. Abram comigo lá Jó 28, 28. Jó 28, 28. A gente já volta. Eu vou abrir lá de novo. Deixar o pessoal chegar aí. Já abriram Jó 28, 28? Ô Marcelo Porto, você tá com o seu áudio aberto. Então, eu não estou entendendo. É que está dando problema aqui na. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Tá bom, só para você saber. Né? O pessoal chegar. Quantos nós estávamos na sala? Acho que 10 ou 11, né? Eu não me lembro agora. 11 e 11. É. Faltando 3, né? Acho que o pastor Marcos, com a Soninha, né? Quem mais? Paulo, acho que tá por aí, né? E agora? Tá ainda, Aberto Porto. Ainda tá aberto. Clica na sua imagem na tela. Aí, Então, a hora que abre a tela, aparece o microfoninho, aí você clica no microfoninho. Vamos lá, gente? Então, Jó 28, 28. Deixa eu abrir aqui a minha, que eu tava prestando atenção em vocês aí. Não abri. ainda tá, professora? Ainda tá, querido. Se não tiver barulho aí, tudo bem, não tem problema. Agora, tomar cuidado com o barulho aí no quarto ou alguém falando, né, para não atrapalhar a aula. Fica tranquilo. Eu já avisei o pessoal aqui. Então tá bom. Vamos lá. Jó 28, 28. Olha o que diz a palavra do Senhor, e se tiver muito diferente na de vocês, ou tiver uma linguagem diferente, bacana, e vocês quiserem compartilhar, eu gostaria de saber. Diz assim, ó. Disse então ao homem, Deus falando, tá? Deus está falando ao homem. Disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Vamos voltar, segura a página, volta lá para Apocalipse de novo. Olha só o que fala no versículo 18. Aqui há sabedoria. O que Jó está falando aqui, que Deus está falando aqui no livro de Jó? Volta lá, ó, fica com a mão nas duas páginas. Vamos ir e voltar aqui na página para a gente entender junto isso aqui que eu entendi e queria passar para vocês. Olha o que está dizendo. Então vamos lá em Apocalipse de novo. Versículo 18, só a primeira parte. Aqui há sabedoria. Então Deus está falando aqui, através de João, que aqui, no que ele vai falar, há sabedoria. Não é isso? Aqui há, o A está com H, então é de haver, de existir, ok? Aqui há sabedoria. Volta lá para Jó. Volta a página assim, segura com a mão a Bíblia e volta lá em Jó. Disse então ao homem, Deus dizendo ao homem,
No temor do Senhor está a sabedoria. Então, onde é que está a sabedoria para nós? Para os últimos dias? Quem quer falar? No temor do Senhor, ok? Então, a Bíblia está dizendo para nós, lá em Apocalipse, Deus está falando através da revelação de João, aqui há sabedoria. Então, o que tem lá em Apocalipse? Tem que ter o temor do Senhor, porque ali há sabedoria. Quem é sábio ou quem adquire sabedoria vai então entender o que João está falando lá em Apocalipse, perdão. E aí ele continua o versículo lá em Jó. No temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Então ele dá a receita do bolo para nós termos uma vida, na verdade, guardada pelo Senhor. E vários outros versículos, mas o que mais me chamou a atenção nesse versículo de Jó é que ele diz, o Senhor dizendo, no temor do Senhor está a sabedoria. Então, é dentro do temor, é em temer a Deus que há a sabedoria. Como é que eu adquiro sabedoria, Elisângela, então, segundo a palavra? Temendo a Deus. E temor não é medo. Depois vão lá e pesquisem o que é temor, para a gente não se alongar aqui na aula, ok? Porque eu não quero parar nisso. Mas a palavra está dizendo que para eu ter, então, sabedoria, eu preciso temer a Deus. Isso vai ser o que vai me permitir ter sabedoria. E evitar o mal é ter entendimento. Então, quando eu evito o mal, quando eu evito errar, quando eu evito sair da presença de Deus, quando eu evito de pecar mesmo, né? De desobedecer a palavra de Deus, eu estou tendo entendimento daquilo que Deus está, então, colocando como temor na minha vida. E nesse último versículo aqui do capítulo 13, está dizendo, então, para nós, como é que a gente vai discernir quem é, então, essa besta dos últimos dias e como essa marca, o que determina essa marca na nossa vida. Perceba o que ele está escrevendo aqui, gente, para nós. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento. Quem é que tem entendimento, gente? Lá no versículo 28. Quem evita o mal. Ok? Vamos voltar de novo? Olha isso. Aqui há sabedoria. Ó, ele está falando, eu vou falar algo que é de sabedoria. Aí João continua. Aquele que tem entendimento. Então, quem foge do mal, quem evita o mal, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Seu número é 666. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui para mim em Apocalipse 13, 18 é: eu preciso temer a Deus para ter sabedoria. Tendo sabedoria, eu vou evitar o mal e isso vai me dar entendimento. E tendo entendimento, eu vou calcular, eu vou saber, eu vou discernir quem é a besta e quais são os pensamentos, essa marca que ela então está determinando para minha mente e para as minhas ações. Entendem? Ou eu tô maluca? Pastor Toninho, deu para entender isso que eu estou querendo dizer aqui? Gente, deu para entender o que eu estou querendo dizer? Certo? Então, assim, aparentemente, quando eu leio, gente, de verdade, eu falo assim, gente, eu devo estar ficando maluca. Vocês não têm noção. Que a professora fica de vez em quando aqui pensando se fala ou se não fala. Mas a palavra, ela se completa. Ela se encontra. Sabe assim, quando você lê a palavra como um todo, por isso que eu sempre digo para todo mundo que está junto comigo aí, que tem estado, gente, leia de Gênesis a Apocalipse. Não se feche no mundinho de textos isolados, não se feche em mundinho de devocionais que pegam versículos isolados. Leiam a Bíblia. A palavra de Deus ela é completa de Gênesis a Apocalipse. Nada aqui está jogado fora já. Nada aqui é descartável. Tudo, toda a Bíblia é necessária para eu entender o conjunto inteiro do que Deus está fazendo, ok? Então a Bíblia ela mesmo se completa. Entendido aí? O que é o número da besta então, gente? Vai ser um número
que vão gravar na minha testa, eu vou sair na rua e todo mundo vai reconhecer que eu sou do anticristo. Vocês acham que vai ser assim? Olha, a coisa é tão simples. Fala, Claudinha. Então não vai haver chip, nem vai haver não. Para isso, não. Na verdade, lembra que eu falei aqui que pode ser que para que a gente possa comprar, vender, fazer qualquer coisa, né? No sentido de negociações na época desse império aqui, dessa besta, pode ser sim, gente, que tenha que ter um chip, um cartão específico, um passaporte. Eu não sei o que esse império vai gerar, o que vai acontecer. Mas o que eu estou explicando para vocês é que isso não é o número da besta. O número da besta é uma mentalidade transformada segundo os padrões do anticristo e uma ação baseada nessa mente transformada pelo anticristo. Entenderam? Depois que você já está com a sua mente transformada e com as suas ações transformadas, a pessoa pode te fazer o que quiser, ela pode implantar quantos chips ela quiser no seu corpo. Nada mais vai fazer diferença, porque você já está moldada, você já está padronizada segundo o império do anticristo. É disso que nós estamos falando aqui, estão entendendo? Vou dar um spoiler aqui para vocês da aula do capítulo 17, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Isso é uma probabilidade segundo vários estudos, tá bom? Eu sempre que vou falar, tenho o cuidado de estudar várias pessoas, várias linhas, vários estudos para falar isso para vocês, ok? Então, passei minhas férias estudando só sobre essa parte para falar algumas coisas para vocês. E eu posso afirmar para vocês que, segundo uma linha muito estudada, pode ser que não seja isso? Pode. Nós não estamos batendo o martelo. Nem eu, nem ninguém pode bater o martelo. Mas a probabilidade dessa besta ser o Império Islâmico é muito grande. Ok? Tá? Então, já pensa aí. O Império Islâmico pode ser a besta dos últimos dias, ok? Então, se o Império Islâmico for a besta dos últimos dias, vocês concordam comigo que o sistema islâmico, ele padroniza tudo? Vocês já olharam para as mulheres de religião islâmica? Como elas são? Como que elas se vestem? O que elas comem? Aonde elas podem entrar, aonde elas não podem entrar? E os homens? Como eles se vestem? Como eles falam? O que eles têm que fazer todos os dias? Quantas vezes eles oram por dia? Entendeu o que eu estou falando, gente? A probabilidade da besta dos últimos dias ser o Império Islâmico, ser o mundo árabe, é muito grande, segundo vários estudos que eu fui me aprofundar para entender, ok? Então, se isso for uma verdade, lembra uma fotinho que eu mandei para vocês aí no grupo? Olhem e analisem. O Império Islâmico hoje, as nações que são regidas pelo Império Islâmico, elas fazem um formato muito parecido com as 4 bestas de Daniel. O que eu estou querendo dizer com isso, Elisângela? É muito parecido o território islâmico com o Império Babilônico, com o Império Medo-Persa, com o Império Grego, com o Império Macedônio, né, que é o Império Grego, e com o Império Romano. Hoje, o Império Islâmico, né, a religião, o islamismo, eles têm tomado a mesma região que esses outros impérios tinham naquela época. E a tendência é crescer ainda mais, porque o islamismo, a religião do Islã e essa cultura islâmica tem se espalhado de forma maciça e sorrateira, ok? E eles oprimem, e a lei deles é aqui rege quando eles entram num território. Eu tenho vários amigos na África que estão em territórios tomados pelo Islã, e lá não tem meia lei, não tem a sua lei e a minha lei, não, lá é a lei deles, em tudo.
para tudo é a lei do Islã, ok? Então, só dando um spoiler para você do que a gente vai falar um pouquinho lá no capítulo 17, para vocês entenderem o que significa a marca da besta. Vai ter que ser trocada a mentalidade, vai ter que ser trocado os princípios, vai ter que ser trocado a forma de pensar sobre Deus. E trocando a forma de pensar, então, essa marca na mente, na testa, já vai estar implantada, e essa marca na mão também vai estar implantada, porque as ações dessas pessoas que seguirem a besta, que seguirem o anticristo, vai ter que ser de acordo com a sua vontade, a seu bel prazer. Não vai poder sair da linha, vai ter que adorar somente a besta, vai ter que somente pensar e agir segundo a besta, ok? Então não vai ter meio termo. Então quem decidir que não vai aderir à besta, vai morrer. E é isso que a gente já vê em muitos países onde a pessoa se mostra cristão, ela é morta automaticamente. Falou que é cristão num território islâmico, vai morrer. Não tem choro e nem vela. Pode falar, Ivaldo. Só uma contribuição. Outra linha também é com relação ao comunismo, que é um sistema ideológico, político, que domina os meios de produção. E nos países comunistas, para você comprar, para você vender, você tem que ler a cartinha dele. Uhum. E a questão da religião também lá, nem existe religião, é ateísmo mesmo. Uhum. É o imperador que é adorado, né, Ivaldo? É o imperador que é adorado, né? E assim, o islamismo, em relação a essas ideologias, da ideologia de gênero, eles também não aceitam, eles não toleram. Já no comunismo, é uma coisa mais aberta, né, para essa ideologia. Eu tenho a impressão, gente, que vai ser justamente a junção de tudo isso. Porque quando fala que nós vamos ver lá no capítulo 17, eu não quero entrar agora porque tá lá. Não vamos nem falar. Bom, nós vamos falar sobre essa besta e quais são as características dela, tá lá no capítulo 17, e a gente vai entrar bem sobre esse assunto e eu vou mostrar textos e outras referências para a gente entender um pouco mais sobre isso, tá bom? Mas foi aí só para vocês entenderem de que o número 666 nada mais é do que um número tríplice do homem, que é o número 6 na Bíblia, tá? E que essa marca na testa e na mão fala de mudança de mentalidade e mudança de atitude, tá bom? Capítulo 14. Cíntia, tudo bem aí? Tá com a mão meio preocupada? Tá rolando? Tá entendendo? Tá saindo fumacinha? Vamos lá, gente. Capítulo 14. Versículo 1. Vamos entrar no capítulo 14 aqui. Então olhei e